Bom dia a todos. Me deem um oi se estão me ouvindo bem, se tá bom o áudio. Sueli disse se tá tudo bem aí, se estão ouvindo. Obrigada. Então vamos lá, né? Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindas, bem-vindos aqui ao nosso Evangelho Online. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite da Sueli e do Centro Espírita Nosso Lar, né? Agradecer pelo convite. Espero que hoje, né, nas nossas palavras aqui hoje, sejam palavras de luz na vida das pessoas que precisam, que necessitam, né, dessa oportunidade, desse evangelho em casa, né, aos domingos pela manhã. Então, eu queria agradecer também a todos que estão aqui, né, conectados, domingo de manhã, no nosso evangelho. Né? E aí, antes da gente começar, né, as nossas considerações sobre o evangelho, nós vamos fazer a leitura de uma mensagem, tá bom? A mensagem que eu escolhi foi do livro Vinha de Luz, do Francisco Cândido Xavier, a mensagem de número 90, o nome dela é De Coração Puro, tá? Eu vou dar a luz aqui na mensagem. Ela diz o seguinte: de coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Pedro 1:22. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferências às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia, a contra de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação de amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de restas fúgidas a luzirem através das mulheres, das muralhas, dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criatura na coxa terrestre inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam as circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que apresentavam dedicação convertem-se em atitudes de interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. E após essa leitura, né, eu queria gostaria de convidar vocês para a nossa prece inicial, né? E aí, queria que vocês, quem se sentir à vontade, quem se sentir tranquilo, né, fechar os olhos, levar o pensamento a Deus, né? Vamos respirar fundo, né? A respiração ajuda a gente a limpar a nossa alma, os nossos pensamentos, a tranquilizar o nosso pensamento. Então, a gente respira, né, pelo nariz, conta até 4 e depois, né, sopra pela boca. Vamos lá? Quando a gente respira fundo, né, qualquer preocupação, qualquer pensamento que nos afaste desse momento de oração, a gente vai colocando ele ali para longe e vai entrando em contato realmente com Deus. E aí, oremos comigo, né? Senhor Jesus, amigo nosso de todas as horas,
tu que nos ensinastes que onde uma ou mais pessoas estiverem reunidas em teu nome, você estará presente. Te pedimos que abençoe esse espaço virtual, que ilumine esse evangelho online. Te pedimos permissão para dar início ao evangelho e que as palavras aqui ditas, elas sirvam de luz e cheguem às pessoas que precisam. Que o amor seja o nosso mais puro sentimento no dia de hoje. Nos abençoa, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. E vamos lá, o nosso evangelho de hoje, né? Eu fiquei com o evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 8 a 10. Item 8 a 10. E o nosso tema é: ide antes as ovelhas perdidas na casa de Israel. E aí ele começa com a passagenzinha de São Mateus, né, que diz o seguinte: Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhe haver dado as seguintes instruções: não procurei os gentios e não entrei nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus 10, 5 a 7. Vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre o que isso significa, eu achei interessante a gente retornar um pouco, né, lá na nossa história, nos livros de história, para a gente poder entender um pouco quem são os gentios e quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Quem são essas pessoas da casa de Israel. E aí a gente foi atrás de entender quem são os gentios. E os gentios são aquelas pessoas, aqueles povos, né, que não pertenciam aos povos de Israel. Então, todo mundo que não era judeu, que acreditava em vários deuses, ou então que não acreditavam em Deus, que eram ateus, eles eram chamados de gentio, né? E esses povos que eles chamam de povos da casa de Israel eram os judeus, né? Era o povo que acreditava em um Deus único, um Deus onipotente, um Deus onipresente, né? E eles esperavam o Messias. Então, eles já estavam sendo meio que preparados, né, pelas leis de Moisés. Então, eles já não tinham aquela lei de olho por olho, dente por dente. Eles já falavam da lei do amor. Eles já falavam sobre o amor, né? Então, essas é quem são, que eles chamam aqui nesse pedacinho da Bíblia, né, de pessoas da casa de Israel, né, que são os judeus. Então, aqui ele diz, né, vão em busca dessas ovelhas perdidas e não busquem os gentios, né? Por que a gente pensa assim? Por que Jesus deu essa instrução? Ele é super caridoso, jamais ele ia deixar ninguém, nenhum outro povo de lado, né? Ele sempre pensou em todos, sempre pregou o amor de todas as formas, né? E por que nesse momento ele pediu que eles procurassem essas ovelhas perdidas, né? A gente entende que essas pessoas, né, essas pessoas da casa de Israel, esses judeus, eles já tinham uma base, eles já tinham um certo conhecimento. Falar para eles sobre o amor, né, já ia ser mais tranquilo, eles iam estar falando com quem realmente já estava vivenciando aquilo dali, quem já estava esperando por alguém, né? E aí, nesse momento, ia ser mais fácil chegar até, né, essas pessoas que eles chamavam de ovelhas perdidas. Eles sabiam do que, né, mais ou menos, já tinham mais ou menos a base do conhecimento, mas talvez não tivessem, né, alguém para guiar, alguém para dizer o que fazer e como fazer, né? Mas isso não significa dizer que eles iam deixar os gentios de lado, né? Eles apenas iam deixar para que a gente busque, os apóstolos buscassem os gentios em outro momento, né? Jesus é caridoso e jamais ele diria para a gente escolher um único povo para ouvir, né, as palavras. Tudo que ele estava querendo deixar claro aqui nesse momento e ensinar aqui para os apóstolos é que tudo tem um tempo certo para acontecer, né? Nós não estamos todos
no mesmo patamar de evolução, vamos dizer assim. Esse evangelho, ele faz a gente pensar e refletir muito sobre isso, né? Sobre o respeito ao tempo de cada um. Né? Às vezes a gente quer cobrar do outro que está ali do nosso lado, né? A gente quer comparar evoluções, né? E nós somos seres diferentes, nós somos seres subjetivos, né? Cada qual tem seu tempo de entender e compreender, né? Sobre certas estruturas da vida, sobre certos desenvolvimentos, sobre principalmente quando a gente está falando de religião, né? Na vida prática, geralmente, a gente faz isso quando a gente tem crianças, por exemplo, tem filhos, e a gente leva nossos filhos pro parquinho, e lá eu vejo uma criança que da mesma idade que o meu, e já fala, e já caminha, né? E aí eu quero cobrar que o meu também faça, que o meu também fale, que o meu também, né? E a gente entende que existe um tempo para cada um, né? Existe uma forma de evoluir de cada um, e a gente precisa respeitar. Né? Eu acredito que essa é uma palavra importante quando a gente faz essa reflexão no respeito à compreensão e à evolução do outro. Né? Eu preciso respeitar que o outro ainda não compreende como eu compreendo. Eu preciso respeitar que o outro não pensa como eu penso. Né? E é essa falta desse respeito ao outro que gera conflitos. Né? Essa falta de respeito ao outro que gera guerras, que gera preconceitos. Né? E hoje, na nossa sociedade, onde a gente está vivendo atualmente, a nossa história atual, isso está muito presente. Né? Agora nós estamos vivendo, né, um momento político, a gente não pode deixar de falar, que a gente está vivendo muito sobre essa questão do o meu pensamento é superior ao seu, o meu pensamento é melhor do que o seu, né? E o respeito não existe nesse momento. E isso gera, sim, conflitos e isso gera, sim, intolerância, né? Então, hoje a gente vive muito esse movimento que a gente chama de polarização, né? Ou eu sou azul, ou eu sou verde, ou eu gosto, ou eu não gosto, eu tô certo, ou eu tô errado. E esse movimento, ele impede que a gente raciocine, né, sobre os pontos, né, e a gente fica muito rígido em relação aos outros pontos de vista. Eu não posso, eu penso assim hoje, amanhã eu não penso mais, né, eu entendia que esse era o correto, que essa era a melhor forma de seguir, e amanhã eu não entendo mais, não, né, porque a gente tem que escolher, existe essa polarização. E é por conta dessa polarização que muitas vezes acontece, vem gerando muito essa questão da intolerância, né? E é preciso que a gente não entenda que eu não preciso me posicionar o tempo inteiro, né? Mas eu sim posso acabar refletindo sobre algo, e sim eu posso acabar pensando sobre algumas coisas, escutando alguém, né? Ouvindo algo diferente, né? Porque aqui no Evangelho, ele fala de religião, né? Ele está falando sobre a questão da religião. Mas nos outros ambientes da nossa vida, isso também está acontecendo, né? Nos outros momentos da nossa vida, isso também está acontecendo. E gerando, como eu falei, né, a questão realmente da intolerância, né? E isso faz com que as pessoas se afastem, isso faz com que as pessoas briguem, né? Isso faz com que muitas amizades, né, se acabem por conta de não respeitar, né, o tempo de cada um, não respeitar que aquele não é o momento do entendimento para aquela pessoa. Tem uma passagem aqui que acho que é bem no finalzinho, onde ele coloca assim, que há muito tempo, né, há um tempo atrás, esse povo gentis, né, eles eram combatidos com armas, né, eram as guerras, né, onde o paganismo triunfou durante muito tempo, e aí, né, e que hoje já não são combatidos com armas de guerras, mas com a força da ideia. Né? E aí isso é super importante, a gente pensar que são ideias, né, são palavras, e que elas podem sim, precisam sim ser ditas, né, mas que a gente precisa respeitar, né, se aquele é o momento de entendimento daquela pessoa ou não. Né? E aí, ainda aqui no Evangelho, ele fala sobre a questão da disseminação do Espiritismo, né?
e coloca que hoje, quem são os gentios para o espiritismo, né? Hoje os gentios são os incrédulos, são os zombeteiros, né? São os adversários do espiritismo, né? E ele coloca que a gente precisa, sim, falar para os nossos, né? Não é que a gente vai falar só para os espíritas. Ah, dona, quer dizer que a gente vai falar de espiritismo só para os espíritas? Não, né? Mas a gente precisa fortalecer a nossa religião. Quando ele fala que a gente precisa buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, às vezes essas ovelhas perdidas, elas estão dentro do nosso centro espírita. Elas estão dentro da nossa casa, né? Então a gente se preocupa muito em cuidar do outro lá fora, né? Em fazer a caridade com o outro lá fora. E aí a gente passa a não cuidar de nós mesmos, né? E aí aquela história de que eu preciso cuidar de mim mesmo para que eu possa cuidar do outro. Então, às vezes, está bem pertinho de mim, é aqui dentro da minha casa, é dentro da minha família, né? É dentro do centro espírita. São pessoas que realmente estão precisando do espiritismo, né? São pessoas que realmente estão precisando ouvir aquela palavra. Então, assim, são pessoas que já têm a base, assim como as ovelhas perdidas da casa de Israel tinham, mas que por alguma situação não estão ali envolvidas naquele momento. E do mesmo jeito faz a gente refletir, né? Às vezes estão perto da gente, às vezes estão ali dentro do centro espírita, são pessoas que estão trabalhando com a gente ali diariamente e que sim precisam ouvir alguma palavra e que sim nós precisamos, né, fortalecer o espiritismo, nós precisamos dar as mãos em relação a isso. Então é muito importante que a gente cuide de nós mesmos, né? O Evangelho diz que a gente procure primeiro falar para quem quer ouvir, né? Para quem deseja luz. E aí ele diz assim: mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claros do que a um só que se compraza na treva. Porque assim procedendo, em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa, né? Então é importante que a gente deixe claro que é importante a gente falar primeiro para os nossos, é importante a gente cuidar dos nossos. E isso não significa dizer que a gente vai ser indiferente, né? E nem que a gente precisa se sentir orgulhoso por ter determinadas informações, determinados conhecimentos. Mas sim, a gente precisa ter uma boa política, né? E ele fala dessa forma realmente no Evangelho, que a gente precisa respeitar o que o outro, né, a forma que a outra religião diz, a forma que a outra religião pensa e organiza, né? E aí, assim, aqui eu faço uma relação, né, com a nossa mensagem inicial, né? Lá na nossa mensagem inicial, a gente fala sobre a questão do coração puro, né? E diz que a gente precisa amar ardentemente, mas que quando surgem circunstâncias em que a pessoa, né, não vai mais junto com a gente passa a detestar, né? E isso acontece exatamente porque a gente não tem o respeito, né? Porque a gente não dá o tempo de cada um, a gente não permite o tempo de cada um, né? E esse coração puro quer dizer isso, né? Então, o apóstolo Paulo, ele diz pra gente, vamos amar, né, uns aos outros ardentemente, mas vamos guardar o coração elevado e puro. E guardar o coração elevado e puro, eu entendo como essa boa política, eu entendo como esse respeito, né? Vamos amar, eu amo, né? Mas mesmo que essa pessoa que eu amo não pensa como eu penso, né? Mesmo que essa pessoa que eu ame, ela não comungue no mesmo pensamento que o religioso, não, né? Mas eu preciso amar com o coração puro, né? E ter esse coração puro é isso, é respeitar o tempo do outro, né? No sentido de entendimento, no sentido realmente da tolerância, né? Eu preciso ter tolerância com o diferente, né? Isso é muito importante. E saber, sim, que a gente precisa falar sobre o espiritismo, que a gente precisa falar sobre a fé, que a gente precisa falar sobre a religião, mas deixar que cada um, né, a seu tempo, cada um no seu momento, né, passe,
a refletir e entender, né? Como bem já coloquei, né? Que a gente vai trabalhar com a força da ideia, a gente vai trabalhar com a força da palavra. Né? E quando a pessoa escuta, né? Quando a pessoa permite que essa palavra entre, permite que essa palavra chegue até você, ela vai refletir, né? E todas essas né, palavras que eu utilizei aqui, né, o respeito, a tolerância, né, elas são pontos que são aprendidos, né? Então, eu posso sim ensinar a criança a ser tolerante. Eu posso sim ensinar alguém a respeitar o outro, né? A gente sempre está em fase de aprendizagem, não é só a criança que aprende, né? Então, a partir do momento que eu vou entender mais sobre algo que me deixa, né, um pouco, para mim é difícil de entender, é difícil de compreender, né? Então, quando eu vou atrás de entender um pouquinho mais sobre isso me ajuda a ser mais tolerante. Então, a tolerância, o respeito, né, contribuir, respeitar o tempo de cada pessoa, isso tudo pode ser aprendido, né? Isso tudo pode ser, a gente pode trazer isso para a nossa vida. Né? Então, não tem como a gente dizer, eu sou assim e eu vou ser assim pro resto da vida. Não, não é. Né? A gente pode aprender, assim como a gente pode ensinar para os nossos que estão na nossa casa, né? Falando sobre o espiritismo, falando sobre o amor, né? Falando sobre a questão da caridade dentro de casa, né, com os que estão ali pertinho de nós, certo? E o nosso tempo é tão curtinho, né, gente? É tão interessante falar sobre isso. Mas eu acredito que era isso que o Evangelho tinha, né, para trazer pra gente hoje. Espero que eu tenha realmente colocado a visão da forma que vocês precisavam e queriam ouvir. Né? E Jesus, ele é sempre muito sábio nas suas palavras. Né? Então, assim, não resta dúvida que ele deixou uma lição muito importante pra gente aqui. Né? Que não é menosprezar o outro, não é deixar o outro de lado, mas respeitar, né? Respeitar, amar, né? E fazer pelos nossos que estão próximos, que estão perto, sem deixar, né, o outro, né, de lado, sem deixar aquele outro que precisa da nossa palavra também, né, de fora desse momento, tá certo? E aí, minha gente, pra gente poder finalizar aqui o nosso momento, né? Já tá chegando ali no finalzinho, já estamos nos últimos minutinhos, né? Queria mais uma vez agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui no Centro Espírita de vocês, nesse Evangelho Online, agradecer novamente a Sueli pelo convite, né? E convidar vocês para a nossa prece final, né? E aí, mais uma vez, queria convidar vocês realmente a criar um momento, né, onde a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus, né, criar um momento onde a gente possa realmente tirar da nossa mente qualquer pensamento que esteja levando a gente para outro, né, para outro problema, né, para outra situação que não seja essa situação da prece agora, né? E vamos unir os nossos pensamentos, vamos unir o nosso coração. Vamos aproveitar nesse momento e pensar em alguém que a gente queria que ouvisse essas palavras. Vamos pensar em alguém que precise desse momento. Vamos pensar em alguém que esteja precisando de uma energia diferente nesse momento agora, tá bom? Vamos mais uma vez respirar fundo, lembrando que a respiração ajuda a gente a se conectar, né? Então vamos lá. E vamos orar comigo, né? Senhor Jesus, nesse momento gostaria de agradecer pela oportunidade de falar sobre os seus ensinamentos, refletindo e trazendo para a nossa vida diária. Que os ensinamentos de hoje possam ser guia e orientar a nossa trajetória. Agradecemos ao que vimos, ao que ouvimos,
e sentimos nesse Evangelho. Pedimos a permissão para encerrar esse momento de reflexão e oração. E que essa energia positiva que foi aqui gerada entre nós se estenda a todos os dias da nossa semana que se inicia. Que essa energia que foi aqui gerada entre nós possa chegar lá nas pessoas que a gente pensou que estão necessitando nesse momento. Abençoa nosso lar, abençoa nossa família e a todos que precisam de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Assim seja. E mais uma vez, obrigada a todos por estarem aqui nesse domingo. E a gente se encontra em um outro momento. Obrigada a todos.